meus queridos alunos, tudo bem? Hoje vamos fazer a correção no livro de Ciências, da página 55 a 59 e aproveitarmos para recordar os conteúdos. Tudo bem? Joia! Pedi a você que fizesse uma experiência aí na sua casa, porque nós estamos no isolamento social e não temos como fazer na escola. A água pode funcionar como uma lente? Então vamos descobrir. Assim como a córnea e o cristalino, alguns materiais também atuam da mesma forma que lentes. Por exemplo, a água. Você vai observar o que acontece com a imagem formada quando a luz atravessa a água. Então vamos ver. Pedi a você que pegasse um frasco vazio de shampoo com rótulo, um copo de vidro transparente e liso e água. O que você tinha que fazer? Você encheu o seu... Primeiro colocar o seu rótulo, né? Você ia colocar o rótulo e o copo e tentar ler o rótulo. Então vamos ver. Tente ler o que está escrito na parte de trás do frasco de shampoo. As letras são em maioria grandes ou pequenas. Quando você vira o frasco de shampoo transparente, quando acabou o shampoo, você consegue ver as letras do outro lado, pequenas ou grandes. Elas são pequenas. Muito bem. Encoste agora a lateral do copo de vidro, vazio, sem água, na parte de trás do frasco de shampoo. Ok? Tente ler o texto através do copo. Ficou mais fácil de ler? Você acha que fica fácil de ler? Não, fica meio embaçado, não é assim? Vamos ver a letra B. Enche o copo de vidro com água. Encoste a lateral do copo na parte de trás do frasco de shampoo e tente ler novamente o texto através do copo. Houve diferença? Sim, você notou que houve diferença. Qual foi a diferença? Quando o copo está cheio de água, as letras foram refletidas, elas parecem que são maiores, não é assim? Agora observando essa seta que está aqui. Observando essa seta, nós responderemos a próxima parte. Então vamos ver lá. Agora, coloque a lateral do copo com água em frente à seta, distante cerca de 50 centímetros, não muito colado. E observe novamente, mas preste atenção para não molhar só com o seu livro, né? Você tomou esse cuidado. Você vai colocar o copo aqui perto, uns 50 centímetros de distância, para a gente analisar. Então vamos ver lá o que a gente conseguiu. Desenhe a aparência da seta quando você a observou. Sem o copo, como é que a seta estava? Depois, com o copo, como é que ela ficou? Agora, o que aconteceu? O que você observou? Parecia, né, que a seta ia virar para o lado direito quando a gente observa através do copo. Não parece que ela vai se mover? Dá uma sensação que ela vai se mover, não é isso? Para o lado direito? Ao passar por uma lente, a luz sofre desvios, modificando a imagem das coisas. Desse modo, o copo com água agiu como uma lente. Por exemplo, aumentando a imagem, como aconteceu com o texto no frasco de shampoo, ou deformando-a, como aconteceu com a seta. Ok. Depois nós temos aqui, você já ouviu falar sobre prisma de vidro? Esse objeto modifica a luz que passa por ele. Se você colocar um lado de um prisma de vidro à luz do sol, vai perceber que do outro lado vai aparecer cores semelhantes à de um arco-íris. Ele vai refletir diversas cores. Muito bem. Agora vamos na página 57, para a gente poder continuar nossa correção. Visão e luz refletida. Então, como nós enxergamos algo? Vamos ver. Vamos usar como exemplo a luz que atinge um cachorro. Parte da luz que atingiu o cachorro é refletida por ele. Então, nossos olhos captam parte dessa luz refletida e uma imagem se forma na retina. Então, a luz atinge o objeto que reflete nele através dessa luz, chegando até a nossa retina. Essa informação é conduzida por um nervo até o cérebro, que a interpreta e nos faz perceber que estamos olhando para um cachorro. É assim que a gente percebe
todos os objetos. Por isso que nós temos a necessidade da luz, para enxergarmos melhor. Depois, na atividade 1 da página 53, pensando em alguns questionamentos, você explicou como os olhos enxergam um lápis colocado à sua frente. Agora, considerando o que você estudou, repense e responda novamente a esses questionamentos. A questão que ele está falando é essa questão aqui, ó. Se a gente lançava raio quando olhava as coisas, ou se as coisas lançavam raio em cima da gente. Então vamos ver as conclusões que nós chegamos. Os nossos olhos lançam algum tipo de raio em direção às coisas? Não. Você olhando as coisas aí em volta, você lança um raio? Não, não lançamos. As coisas lançam algum tipo de raio em direção aos nossos olhos? Não. Se você olhar, por exemplo, igual você está assistindo na tela do computador, eu estou enviando algum raio do computador para os seus olhos? Não. Com a participação da luz para que enxerguemos. A luz, ela atinge as coisas e é refletida por elas, passando pelas estruturas dos nossos olhos, formando as imagens. Esse que é o papel da luz. Vamos agora na página 58. As expressões faciais. Lembra que nós comentamos sobre os emojis? Que tem muita expressão facial, você tem vários tipos de emoções com eles? Então vamos ver. A visão é importante por vários aspectos da nossa vida. Um deles é a observação das expressões faciais das pessoas que estão ao nosso redor, isso é, do sentimento que o rosto expressa. Muitas vezes, só de você olhar para o rosto de alguém, você já sabe se você pode continuar conversando com a pessoa, se não é bom você conversar, se ela está triste, se ela está alegre. Não é assim que acontece? Então, continuando. Conhecer os sentimentos de outras pessoas contribui para que saibamos se elas estão precisando de algo, se desejam compartilhar alguma alegria, se estão com medo, se estão tristes e precisando de consolo, se estão com raiva. Assim, podemos compreender suas razões e tentar ajudá-las. Ótimo! Observando aqui as carinhas, ó, as expressões faciais da menininha, vamos observar. Você tem de 1 a número 6 aqui. Então, vamos observar o que nós precisamos. Primeiro, você vai indique como a criança está se sentindo nos desenhos de 1 a 6. Então, número 1, como que ela está se sentindo? Ela está alegre, ela está contente, ela está feliz. Muito bem. A número 2, parece que ela está surpresa, não está admirada por alguma coisa. A número 3, ela parece estar com medo, ou triste, ou pode estar sentindo alguma dor também, né? Número 4, ela está divertida, fazendo brincadeiras, olha pra você ver, fazendo expressões de brincadeira, igual a gente faz careta de vez em quando brincando, parece que ela está fazendo isso, uma brincadeira, não parece? Ela está brincalhona. A número 5 já está com raiva, olha para você ver a cara de raiva dela. E a número 6, ela está parecendo que ela está curiosa, está com dúvida, está intrigada, ou está confusa com alguma coisa. A expressão facial, ela fala muito de nós. Ela fala como que a gente se apresenta, não é mesmo? Quando a gente olha uma pessoa e vê a expressão que ela está, a gente sabe que tipo de sentimento que pode estar acontecendo com ela. Agora vamos ver os cuidados com os nossos olhos e os problemas da visão. A gente já sabe que todo o nosso corpo, para funcionar bem, a gente tem que ter uma série de cuidados com ele, não é verdade? Então vamos ver lá. Os olhos são órgãos sensíveis e precisam de cuidados. Ótimo! Conheça algumas dicas que contribuem para a saúde dos nossos olhos. Vamos ver a primeira. Não esfregue os olhos, pois as mãos têm micro-organismos e podem causar doença. Nós já sabemos que não se deve esfregar os olhos. A gente deve limpá-los, se caso necessário, com um lenço umedecido, tá? E descartável, principalmente. Nunca reutilizar esses lenços, porque se você tirar uma bactéria na hora que você está limpando e for utilizar de novo, você pode voltar com a bactéria para o seu olho outra vez. Faça uma boa higiene nos olhos, por isso evite o acúmulo de secreções. Ao acordar, lave os olhos com calma, com água, sem ficar esfregando muito os olhos. Retire aquela remelinha que fica nos olhos. Caso você tiver o acúmulo daquela secreção, aí tem que ser observado pelo médico. Depois, realize
consultas periódicas com o especialista, o oftalmologista, que é o médico responsável pelos olhos. Assim, ele pode acompanhar o andamento da saúde de seus olhos, ver se está funcionando direitinho, se precisa inclusive de um óculos, de um acompanhamento. Depois, se aparecerem coceira, lagrimejamento, ou seja, você não está triste, mas você está lacrimejando demais os olhos, pode ser que alguma coisa não está funcionando direito. Sinais de vermelhidão, quando os olhos estão muito vermelhos, e aumento de secreção. Geralmente, quando aumenta a secreção é meio amarelada. Então, pode ser que você está tendo uma irritação nos olhos, uma infecção nos olhos. Até uma conjuntivite pode causar isso. E o oftalmologista deve ser consultado, porque só ele vai ser capaz de receitar um remédio correto para poder resolver o problema dos seus olhos. Nada de usar remédio que os outros indicaram, tá? Outras pessoas que não sejam médicos. Porque naquele momento que ela teve a receita daquele remédio para os olhos dela, para ela o médico receitou. Mas pode ser que o problema dos seus olhos não seja igual ao problema do olho dela, seja só parecido. E aí, em vez de você estar ajudando a resolver o problema dos seus olhos, você pode estar contraindo um problema pior, né? E maior. Depois, não utilize medicamentos nos olhos sem orientação médica. Nada de pingar. Muitas pessoas, principalmente mais antigas, elas tinham o jeito de fazer. Vamos pingar um vinagre, vamos pingar uma gota de limão, vamos pingar essa água aqui que ela é boa. Nada disso. Esses conhecimentos podem ter servido naquela época, mas hoje a medicina está muito avançada e nós não precisamos nos recorrer a esse tipo de tratamento. Nós podemos ter um acompanhamento melhor com o médico. Depois, evite olhar diretamente para o sol e se expor a ele nas horas mais quentes do dia, entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Depois, pois a radiação solar pode afetar a saúde dos olhos. Se não for possível evitar essa exposição, é importante usar bonés ou chapéus e óculos de sol aprovados por oftalmologistas, o que diminui a entrada dos raios solares nos olhos. Nunca olhar diretamente para os olhos. Os nossos olhos são muito sensíveis, tanto os olhos quanto a nossa pele. Você sabe que a nossa pele, se ficar muito exposta no sol, sem uma proteção, ela descama, ela estraga. Os nossos olhos também. E muitas vezes o oftalmologista, ele não vai ter como fazer um tratamento melhor para você. Então vamos evitar de ficar expostos diretamente, olhando diretamente para o sol. E depois, leia em ambientes bem iluminados. Evite ficar muito tempo olhando para a tela dos computadores, do tablet, dos celulares. Evite também ler deitado, pois nessa posição os livros, ficam muito perto dos olhos. O que acontece? Se a gente tiver os cuidados e a proteção adequada, a gente vai ter uma boa saúde visual. Ler em ambiente iluminado, sempre que você for estudar, fazer as atividades, veja bem se está com boa iluminação. Por quê? Porque através da boa iluminação nós já sabemos que a luz tem que refletir o que você está vendo, o objeto, não é isso? Para você enxergar melhor e você ler melhor. Então você não tem a necessidade de chegar muito próximo dos seus olhos os livros que você vai estudar, os cadernos. Então, se o ambiente estiver bem iluminado, uma certa distância você consegue ler bem. E outra, evitar. Eu sei que é muito gostoso, os joguinhos, os videogames, o tablet, usar celular, é uma delícia. Porém, essas telas de hoje são muito coloridas e podem afetar diretamente os seus olhos, principalmente se você tem uma sensibilidade maior. Por isso, é bom você jogar com uma certa... Pode jogar? Pode, porém moderadamente, não diretamente o dia todo praticamente, como você está em casa, não diretamente ligado pertinho dos olhos, evitar de ficar muito perto dos olhos. E a segunda parte é que você, em vez de você ler deitado, você deita lá na sua cama, no sofá, na cama da mamãe e vai ler alguma coisa. Evita ficar lendo, porque quando você está deitado, a distância entre os seus olhos e o objeto de leitura é muito pequena. E com isso você vai forçar mais os olhos para ler. Tem que ter sempre uma distância boa para evitar esse tipo de problema.
E qualquer problema que você tiver nos olhos, qualquer irritação, deve procurar um médico. Até a próxima, bom trabalho!